palavra do Senhor lá no livro de Gênesis, né? Tudo que o pastor falou hoje, eu falei, meu Deus, né? Como o Espírito Santo confirma aquilo que ele quer falar conosco. E receba no teu coração como uma palavra de Deus. Eu quero falar algo para você. Essa palavra pode servir para muitas pessoas lá fora, para o teu filho, para o teu cônjuge, para os seus pais. Mas hoje, nós que estamos aqui, essa palavra é para nós. Amém, queridos? Muitas vezes, nós ouvimos uma palavra, às vezes nós nos lembramos de alguém que às vezes está enfrentando uma situação, mas muitas vezes nós não recebemos para nós a palavra. Por isso que ela se torna infrutífera muitas vezes. Mas que você possa receber essa palavra no teu coração, porque ela vai mudar a história da nossa vida. Esse foi o propósito para o qual Deus deixou a palavra dele escrita para nós. Amém? É Gênesis capítulo 3. Queridos, eu quero só antes de ler, falar para você que muitas pessoas acham que a Bíblia é um mito, né? Que a Bíblia é um mito, que é uma lenda, né? Mas a palavra de Deus é a verdade. E nós temos que dar crédito para ela. Porque eu vou falar algo para você desde o começo, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem por um propósito. E hoje, nós não vemos diferença daquilo que aconteceu no passado, nem daquilo que aconteceu na criação. Porque o problema do homem é o mesmo. E o Senhor, eu vejo que desde o princípio, Deus quer que o homem viva o melhor. E muitas vezes nós deixamos de viver o melhor, porque nós não damos crédito para a palavra do Senhor. Muitos falam assim, essa palavra é um livro arcaico, né? É um livro antigo. Mas se nós analisarmos as Escrituras, nós vamos ver que é um livro atualíssimo. Porque o Senhor fala assim, os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra nunca vai passar, porque ela é eterna. Então, nós vemos que os problemas que aconteceram no passado são os mesmos problemas que acontecem nos dias de hoje. Por isso que o propósito de Deus é nos restaurar. Amém? É Gênesis no capítulo 3. Na minha Bíblia está escrito assim, a queda do homem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no jardim, no meio do jardim, disse Deus, não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer,
e agradável para os olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela, e comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se, o homem e sua mulher, da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém, queridos? Vamos orar. Peça para o Senhor revelar no teu coração essa palavra. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos acordou. Muitos, talvez, Senhor, nem acordaram nesta manhã e morreram, Senhor, e nem sabemos aonde eles estão neste momento. Mas o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Pai, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Toca os nossos corações, quebre em nós todo conceito formado contrário à Tua palavra. Quebre em nós, Pai, toda mentira, todo engano de Satanás, porque esse é o propósito dele, nos enganar. Porque ele, desde o princípio, ele fez isso, Pai. Mas nós não queremos ser enganados, Pai. Toca as nossas vidas, nos desperta nesta manhã, nos quebranta, Senhor, nesta manhã, e fala conosco, Pai. Porque é muito sério aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E nós queremos ouvir a Tua voz. Toca-nos para a glória do Teu nome, para que nós possamos viver tudo aquilo, todo o propósito para o qual o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu. Nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, é uma palavra que talvez muitos de nós já sabemos, já lemos, mas eu sei que a palavra se renova a cada manhã. Queridos, quando nós temos um coração em Deus, Ele sempre fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Queridos, se nós formos ver aqui, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou por um propósito. Você percebe que quando Deus criou, Ele fez tudo perfeito. Se você ler a palavra do Senhor no começo, em Gênesis, Ele fez tudo perfeito. E Deus, quando Ele fazia algo, Ele contemplava aquilo que Ele fazia.
E quando ele criou o homem e a mulher, ele não falou que tudo era bom. Ele falou que quando ele criou o homem e a mulher, ele falou, tudo é muito bom agora. E nós percebemos que Deus fez tudo de melhor para o homem naquele jardim. A palavra de Deus fala que o homem tinha tudo de bom naquele lugar. Ele podia comer de todas as frutas, ele podia desfrutar de tudo aquilo que ele fez de bom naquele lugar. O homem poderia desfrutar. De toda a árvore ele podia comer, ele podia se alegrar, ele podia fazer tudo de bom. Quando Deus criou o homem não conhecia o mal, ele conhecia tudo de bom. Mas Deus deu uma ordem para eles. Deus falou de todas as árvores do jardim, dos frutos, vocês podem comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E a palavra de Deus fala que Deus criou todos os animais. E Satanás, nessa época, a serpente, fala que lá em Apocalipse, que era a antiga serpente, o dragão, era o mais astuto de todos os animais. E a palavra astuto significa um ser que consegue o que ele deseja. Quero falar algo para você. A primeira sessão espírita se deu no Éden. Porque Satanás e os demônios já tinham caído. Por quê? Porque Lúcifer, ele cuidava de 1/3 dos anjos que adoravam a Deus. A palavra fala que Lúcifer, ele era maravilhoso. Ele tinha os dons musicais dentro dele. Ele era formoso, diz a palavra. Mas houve soberba no coração de Lúcifer. E se você ler lá no livro de Ezequiel, no livro de Lucas, de Isaías, fala que a soberba subiu tanto no coração dele, que ele falou, eu vou me assentar no trono de Deus, e eu vou querer ser igual a Deus. E a palavra fala que ele caiu. E 1/3 dos anjos caiu com ele. E se você for ver bem, animal não fala. E ele é o enganador. Por quê? Porque ele quer enganar o homem. Porque o propósito dele é dominar o homem. O propósito dele hoje é enganar, é mentir, porque ele precisa de um corpo. Como Deus precisa de um corpo para se manifestar. E Satanás entrou, Lúcifer, na serpente. E começou, eu creio que Adão e Eva, eu não sei quanto tempo levou. Deus deu uma ordem para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, Lúcifer, entrou na serpente e começou a tentar Adão e Eva. A quê? A desobedecer a Deus. E ele falava, olha como ele distorce a palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que conhecer a palavra e ter a revelação do Senhor.
Porque o diabo, ele usa a própria palavra. Ele falou assim para Eva: não foi assim que Deus disse? Que você não pode comer dos frutos das árvores? Ela falou: não, Deus falou que nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, nós não podemos comer, porque no dia que nós comermos, nós vamos morrer. E ele falou assim para ela: mas certamente vocês não vão morrer. E é isso que o diabo faz nas nossas vidas. É isso que ele tenta convencer o homem a desobedecer a Deus. O que aconteceu? Eles comeram, ela comeu do fruto, deu para o marido, para Adão, ele comeu. E sabe o que aconteceu? Eu vejo que o primeiro sentimento que foi criado no coração deles por causa da desobediência foi ter medo. Porque aqui a palavra do Senhor fala que quando eles comeram, eles viram que eles estavam nus. Foi aberto o mal. Deus não fez o homem para o mal. Por isso que o Senhor deu a ordem para que eles não comessem daquele fruto, para que o mal não entrasse na vida deles. Mas o que eles fizeram? Eles comeram. O primeiro sentimento, eles foram se esconder, como se Deus não soubesse que eles tinham comido e tinham se escondido. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eles foram se esconder e a palavra de Deus fala que eles tiveram medo. O que aconteceu? Deus foi atrás deles. E Deus pergunta aqui no versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Como se Deus não soubesse onde ele estava. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que você estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Disse o homem: a mulher que o Senhor me deu por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Sabe, queridos, nós vemos que hoje o mundo está como está. O homem está tentando se esconder de Deus por medo, por não querer assumir a desobediência. O homem não está querendo assumir nem diante das pessoas. Por isso que muitas vezes ele foge, ele se esconde. Mas eu vou falar algo. O diabo falou assim para eles: imagina que vocês vão morrer. Mas toda desobediência tem uma consequência. Não é porque Deus quer. É porque toda desobediência que o diabo seduz, hoje o homem, o ser humano, nós,
É porque Ele quer dominar a nossa vida. Porque o propósito dele, desde o começo, quando ele caiu, por causa de altivez, por causa de soberba, o propósito dele é trazer pessoas para ele dominar. Porque ele falou que quer ser semelhante a Deus. E ele quer se sentar como Deus. E de que forma ele está fazendo isso? Fazendo as pessoas não querer Deus, o Deus verdadeiro, para adorá-lo, para servi-lo. Porque o propósito dele sempre foi esse. E ele fala, ele engana, ele é mentiroso. O que ele falou para Adão e para Eva? Vocês não vão morrer. Aqui no versículo, eu vou ler para você, no versículo 22. Depois que Deus conversou com eles, eles não assumiram a culpa. Adão poderia ter chego para Deus e falado, Senhor, realmente eu pequei, eu te desobedeci. Mas o que ele falou? A mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a culpa. A mulher que o Senhor me deu me fez comer e eu comi. Aí o que Deus pergunta para a mulher? E você? Ela podia ter falado, Senhor, realmente, eu caí na tentação da serpente. E eu errei. O que ela falou? A serpente me enganou. E aqui no versículo 22 fala assim, então disse o Senhor Deus, olha a consequência do pecado. O homem agora se tornou como um de nós. Por que Deus está falando um de nós? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Jesus não nasceu. Jesus se fez carne. Ele foi enviado de Deus para morrer por mim e por você, para nos levar de volta para Deus. Porque nós vamos ver a consequência do pecado. O homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida. Por quê? Porque eles morreram espiritualmente. E coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim, para lavrar a terra que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem foi colocado para fora. Por isso o mal começou a proliferar. Você percebe que o primeiro suicídio na Bíblia foram os próprios filhos de Eva, de Adão e Eva. O sentimento que trouxe desobediência, que trouxe medo, trouxe insegurança, trouxe inveja, trouxe soberba,
trouxe egoísmo. O que aconteceu? Abel era temente a Deus, porque eu creio que Eva contou a situação dela para os filhos. E Caim era irmão de Abel. Caim era um cristão, um crente meia boca. Abel era uma pessoa temente a Deus. E por inveja, porque Abel fazia o certo e Caim tinha um sentimento ruim no coração dele, ele matou o irmão. Por isso, queridos, o mal começou a proliferar na terra. Por causa da desobediência do homem. Por que nós vemos o mundo estar como está? Porque o homem não quer saber de obedecer a Deus. Por quê? Porque ele é seduzido por Satanás, buzinando no ouvido do homem, que estas histórias é a história da carochinha, que é um livro que ultrapassou. Deus fechou um lugar maravilhoso. Mas Deus viu o mundo cada dia pior. E o propósito de Deus é ter uma família. Quando nós somos pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Quando nós somos pais, nós nos entristecemos quando os nossos filhos erram, pecam, nos desobedecem, nos afrontam. Mas Deus, o propósito dele não mudou. Ontem ainda na reunião de pais o pastor falou que o propósito de Deus é que ele como que eu posso dizer? O propósito de Deus é fazer uma família que o represente nesse mundo. O propósito de Deus é querer que eu e você viva o melhor dele nesta terra. Nós vemos que o pecado fez Adão e Eva se esconderem e trouxe medo no coração deles. Hoje, a doença mais falada é a síndrome do pânico. Por que a síndrome do pânico? Porque o homem está tão atolado em coisas ruins que ele acaba se afastando de Deus. E Deus, ele não desistiu do homem. Até hoje, Deus tem tentado. Muitas pessoas, talvez, que estão aqui, ouviram que Jesus tem algo de especial na sua vida. Que o Senhor veio para mudar a história da nossa vida. Por isso o homem estava tão perdido. O caminho da árvore da vida foi fechado. Olha como Deus é lindo. Por isso que o pastor falou o versículo 3:16. Porque Deus amou o mundo, o homem, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Jesus, em João 14:6, Jesus fala assim:
Eu sou o caminho. Lembra que Deus fechou o caminho da árvore da vida? Jesus veio ao mundo para abrir esse caminho. Morreu pelo meu pecado e pelo teu pecado, para nos justificar, para nos salvar. E ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, é porque existe uma mentira. Que Satanás é o pai da mentira. Ele fala, eu sou a vida, porque existe a morte. Ele fala, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos uma vida eterna. Nós temos que querer. Nós somos chamados pelo Senhor para que a nossa vida tenha uma transformação. Queridos, nós temos conceitos nossos, valores nossos, coisas que nós aprendemos por aí. Hoje está tudo certo. Hoje o importante é ser feliz, não é isso que as pessoas falam? O corpo é meu, eu faço dele aquilo que eu quero. E o homem cada dia mais está se afundando. Se afundando. Por quê, querido? Porque a cada dia que ele está errando, ele está se afastando do Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram se esconder de Deus, porque eles tiveram medo. Agora, quando nós aceitamos a proposta de Deus, que ele enviou Jesus, Jesus está vivo. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus escrita. E ele fala, eu quero te levar de volta para o Pai. Porque nós temos uma vida eterna. E o diabo fala assim, não importa. O importante é viver. Por isso que as pessoas estão a cada dia mais atoladas, escravas do pecado. Por quê, queridos? Porque elas têm se escondido, como se pudéssemos esconder de Deus. Mas eu quero falar algo para você. O Senhor, Ele está sempre tentando convencer o homem a buscar mesmo a presença dEle. Deus está a cada dia, Ele não abandona. Ele tenta, através do Espírito Santo dEle mesmo, convencer o homem do pecado. E o que nós muitas vezes fazemos? Situações nas nossas vidas, nós sempre colocamos a culpa em alguém. Nós assistimos um filme, eu e o Rubens, essa semana, que isso me chamou muita atenção para essa pregação. Eu nem sabia que eu ia pregar. Mas eu falei, nossa, Senhor, eu vou pregar sobre isso. Eu não sei, não lembro o nome do filme. Mas era de um moço que os pais, a mãe era cristã. E a mãe sempre passava para eles, para os filhos, os conceitos de Deus. Só que ele tinha um pai alcoólatra. E o pai ensinava ele a jogar um jogo americano lá.
Só que o pai ensinava ele com ódio. O pai, ele não tinha assim, sabedoria para conversar com ele. E ele foi crescendo com ódio no coração dele, do pai. Mas ele ia ouvir a palavra e ele sabia que ele precisava perdoar o pai. Só que o alcoolismo dele, ele não assumia, ele também se tornou um alcoólatra. Ele perdeu a família e ele começou também a perder os amigos. Ele começou a perder também a profissão. Tanto que ele voltou para a igreja. E lá na igreja, ele ouvia, eu achei lindo isso. Eu não sei o que Deus quer, Deus tocou muito forte o meu coração. Dependendo da pregação que eles ouviam, alguém ia lá na frente e falava assim: olha, eu era uma pessoa que odiava. Eu não conseguia amar. E o Senhor tem trabalhado na minha vida. Aí subia outro e falava assim: olha, eu era um alcoólatra. E ainda hoje eu luto com o meu vício. Mas hoje eu não bebi. E ele descia do púlpito. Outro subia e falava assim: olha, eu era viciado em sexo. Eu era viciado em pornografia. Mas o Senhor está trabalhando na minha vida. E eu tenho conseguido vencer esse vício. O outro, olha, eu era um mentiroso. E eu aprendi que nós temos que falar a verdade, por mais difícil que seja. E eu estou conseguindo viver a verdade. E esse moço ouvia aquilo, mas ele não reconhecia que ele era um alcoólatra. Até que um dia, a vida dele estava toda destruída. Ele tomou a posição de subir naquele púlpito e falar: eu sou um alcoólatra e eu preciso desse Jesus para me libertar. Sabe, queridos, muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros. A palavra de Deus fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. É fácil? Não. Porque o homem não quer assumir o que ele faz de errado. Porque Satanás fica ali no ouvido dele. Não tem problema, não tem problema. Mas as consequências são drásticas. Ele não tem coragem de assumir o erro dele. Porque se ele conseguir confessar aquilo que ele faz de errado, em primeiro lugar para o Senhor, e talvez para alguém que você confie, que saiba que talvez não vai te expor, você vai ser curado, eu vou ser curado. Queridos, muitas coisas eu fiz na minha vida. Muitas coisas erradas antes de conhecer Jesus. Muitas coisas erradas. Mas o dia que eu aceitei Jesus, eu tomei a decisão de mudar a minha vida. O Senhor fala assim. Tem um versículo da palavra de Deus que fala assim. Ele fala assim: sobre a luz do teu rosto, o Senhor expõe os meus pecados ocultos.
Às vezes tem coisas que nós nem achamos que é pecado. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, buscando a presença dEle, buscando a direção dEle, Ele vai nos mostrar. Para quê, queridos, que Ele vai nos mostrar? Para nos expor? Não. Para que a gente reconheça aquele erro diante dEle e Ele cure as nossas vidas. Se nós falamos que não temos pecado, nós nos enganamos, diz a palavra de Deus. E a verdade do Senhor não está em nós. Tem gente que fala, todo homem peca. Todo mundo peca. Não tem problema eu fazer isso ou aquilo. Mas se nós estivermos com o nosso coração em Deus, Ele vai nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo, que está desagradando a Ele. E Ele vai nos restaurar e nos libertar. Hoje, os homens estão cheios de medo. Medo do futuro, medo da vida dos filhos, o que vai acontecer, medo, insegurança. Hoje as pessoas estão vivendo num mundo, medo de assalto, medo de tantas coisas ruins. Por quê? Porque nós nos afastamos do Senhor muitas vezes. Porque a palavra de Deus fala que o amor de Deus, quando nós buscamos a presença, quando nós buscamos esse amor, lança fora todo medo. Então, queridos, eu vou falar algo para você. O pecado nos afasta de Deus. As consequências do pecado, elas destroem. Tem destruído famílias, tem destruído vidas, tem levado vidas à destruição, a drogas, a bebida. Às vezes nós estamos vivendo isso na nossa casa. E às vezes nós nos sentimos mal, nós nos sentimos infelizes, por causa, às vezes, acusamos pessoas. Mas o Senhor fala que nós temos que orar. Nós temos que orar uns pelos outros, porque todos nós temos fraquezas. E o diabo conhece exatamente a nossa fraqueza. E é nessa área de fraqueza que ele quer tentar nos dominar. Para quê? Para nos destruir. Porque o propósito dele é esse. Porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e confessamos em primeiro lugar a Deus, nós somos curados, libertos. Para que um dia a gente possa viver a vida nesse lugar maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Então, queridos, não se engane. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que o que nós fazemos não é errado. Eu não estou falando de moralidade só, eu não estou falando, mas a palavra fala adultério, briga, contenda, feitiçaria, idolatria, ódio. Estas coisas têm destruído o mundo. E o propósito de Deus é nos transformar, para que as pessoas vejam em nós, para que sejamos uma referência do Senhor. Tem muitas pessoas escondidas na igreja, cheia de pecado. Nós vemos na mídia quantos escândalos. Ai, porque o pastor, ai, porque não sei quem, ai, porque aquela cantora, ai, porque fez escândalos. Tem pessoas que estão envergonhando o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque elas foram descobertas. O que o Senhor quer? Não nos expor. O diabo quer nos expor. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente reconheça
a fraqueza da nossa vida e peça a Ele para nos libertar. Porque tem coisa que eu vou falar para você, você não vai conseguir sozinho. Tem coisas que a gente se acostuma tanto em fazer o errado, que a gente nem acha mais que é errado. Mas tem coisas que quando a gente descobre, como que eu descubro? Ouvindo a palavra. Como que eu descubro as coisas erradas, a forma errada que eu estou agindo? Ouvindo a palavra, a vontade do Senhor. Ela está contida. Se você lê hoje, gente, eu não me importo se for presa o homossexualismo. Por quê? Por quê? Lá em Romanos fala, porque o homem tem amado mais a mentira do que a verdade. O homem, aquilo que é verdade está passando a ser mentira. E aquilo que é mentira está passando a ser verdade. E o Senhor fala, por o homem não se importar em fazer aquilo que me desagrada, eu os deixei fazer o que eles querem. Por isso que ele fala, homem com homem, mulher com mulher, porque o mundo antigamente até tinha isso, mas hoje já está escancarado e as pessoas já estão aceitando adultério, aceitando ódio, aceitando briga, aceitando o homossexualismo, aceitando uma vida desgraçada, que o diabo está amarrando vidas. O diabo está seduzindo. E sabe, o pastor falou uma coisa ontem. Aqueles que são dele já estão afundados mesmo na lama. Mas Deus sabe o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Porque nós não estamos aqui por um acaso hoje. Porque Deus tem um plano e um propósito de restauração na sua vida. E sabe quem que o diabo vai tentar seduzir? Você, eu. Como ele tentou Adão e tentou Eva e conseguiu o propósito dele. Mas hoje nós temos Jesus, nós temos o perdão de Deus, nós temos a presença dele conosco, porque só ele está vivo. E ele está vivo para nos conduzir, para nos levar até a presença do Pai. Mas ele não vai nos forçar. Porque isso tem que ser espontâneo do nosso coração. Por isso é ter Jesus, é querer uma mudança de vida. Nós queremos muito ter, mas nós temos que querer ser o que Deus quer de cada um de nós. É forte a palavra. É forte a palavra. Mas nós precisamos ouvir essa palavra. Amém, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Às vezes as pessoas se acham boas. Eu vou falar uma coisa, tem um versículo na Bíblia que fala assim: as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Por isso nós não somos destruídos, porque as misericórdias dele são sobre a nossa vida. Que nós queiramos, que nós tomamos a decisão de viver uma vida que agrade a Deus, para nós não sofrermos as consequências. Porque se com o Senhor está difícil, sem o Senhor está pior ainda. Por isso, tanto homicídio, tanto suicídio, tanto ódio, tanta destruição de lar, tanta destruição de família, tantas pessoas andando nesse mundo, perambulando sem direção. E o diabo ali, tentando destruir, porque esse é o propósito. Mas que nós possamos querer o Senhor, querer ouvir a palavra. Eu sei que não é fácil levantar às vezes de manhã num frio, chuva, mas nós temos que querer.
Nós temos que desejar, porque o propósito de Deus é nos restaurar, porque a partir do momento que Ele nos restaura, nós vamos falando desse amor para a nossa família, nós vamos falando desse amor para as pessoas, porque é por amor, é porque o Senhor nos ama, que Ele tem misericórdia, que Ele quer nos perdoar, que Ele quer nos ajudar e que Ele vai nos levar um dia para Ele, para vivermos a verdadeira vida. Esse negócio de morrer, depois vir reencarnar, para você ser uma pessoa melhor, se isso fosse verdade, o mundo estaria uma beleza. Se macumba fosse boa, ela não chamaria macumba, mas chamaria boa cumba. Nós não precisamos de sangue de bode, não precisamos de sangue de galinha, nós não precisamos de nada, porque nós temos o sangue de Jesus, que me lava, que me limpa de todo o pecado. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai. Ah, Senhor, é a Tua palavra, Pai. Tem misericórdia mesmo da nossa vida, Pai. Que nós possamos, que o Senhor nos ajude, Pai, a identificarmos em nós áreas das nossas vidas que o Senhor quer restaurar. Pai, que nós possamos, Senhor, ter a coragem de falar, de declarar esta área que nós precisamos de transformação. Porque nós queremos, Pai, nós queremos viver uma vida, Pai, de paz. Hoje as pessoas vivem nessa síndrome do pânico. Muitas pessoas nem saem de casa, Pai, porque falta o seu amor, Pai. Porque falta a Tua presença na vida das pessoas, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, que nós possamos ter a consciência que o Senhor é conosco. Que nós não tenhamos medo de nada, Senhor, porque o Senhor faz parte já da nossa vida. Hoje nós vamos ver mesmo essa representação sobre a armadura do Senhor, que todos nós já temos esta armadura, porque todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo e fomos batizados, nós temos esta armadura. Que possamos estar sempre vestidos com ela, que é o próprio Cristo, que combate, que luta mesmo as nossas guerras contra o diabo e nos faz mesmo mais do que vencedores para a glória do Teu nome, Pai. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Abençoa cada lar aqui representado. Pai, abençoa pelo Teu poder. E nos desperta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Desculpa, eu avancei 5 minutinhos, mas vai ter uma apresentação rapidinha. Amém?